Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do VertaCast, o podcast que fala sobre a sua mente, sobre essa máquina incrível que tem tantas possibilidades e que muitas vezes a gente não conhece. E falamos também das nossas emoções, porque afinal de contas as emoções fazem parte do nosso dia a dia, não é mesmo? Eu sou Tami Lopes, sou trainer em programação neurolinguística e neurosemântica e estou aqui com... Gabriel Lopes, trabalho com programação neurolinguística e neurosemântica também. E hoje estamos aqui para falar sobre uma coisa bem interessante, a resiliência. Resiliência é um tema muito, muito controverso. Tem algumas pessoas que falam, não quero mais ser resiliente na minha vida, porque entende que resiliência é simplesmente aceitar as coisas e não fazer nada, Sim, não é, Gabriel? Exatamente. A primeira coisa que acho que a gente tem que fazer é trazer o que é resiliência. Exatamente. Você pode explicar pra gente? Claro. Resiliência é bem interessante porque ela não é você simplesmente sentar e, entre aspas, aguentar a tempestade. Né? Não é você simplesmente aguentar tudo que a vida joga para você, não. Resiliência, ela envolve mais de um aspecto. Ela é um processo, na verdade. Ela não é uma habilidade. Ela é um processo que você passa, né? Bom. E você tem resistência, que isso sim é você aguentar tudo. Sim. E a resiliência, que é quando você toma um impacto e depois você volta. Só que assim, é que nem um elástico. Você puxa o elástico e você solta, isso é resiliência. O elástico, ele é resiliente. E eu vou pegar esse gancho do elástico, né? Porque o pessoal, você estica o elástico e ele volta na posição natural. Não é verdade? Cada vez que você estica e solta, alguma coisa foi modificando. Sim. E chega uma hora que muitas vezes ele já não volta mais como era antes. Então, resiliência não é necessariamente, em termos emocionais, né? Não é necessariamente você voltar à posição original, vamos colocar o estado original. Isso. Mas é um estado acrescentado de algo, se eu posso dizer assim, né? Talvez o elástico não seja nem até uma metáfora muito boa, porque ainda se você pensar no elástico, você estica, uma hora ele arrebenta, né? E não é o que acontece com a gente, porque cada vez que nós voltamos, a gente volta mais forte, a gente volta com mais experiência. Quando a gente reconhece Exatamente, isso, Gabriel, desculpa isso, te interromper, porque às vezes a pessoa realmente arrebenta como um elástico. Sim. Porque acontece. ela só aguenta. Mas aí é que tá. Ela não está sendo resiliente. Não. Ela está sendo resistente, o que é muito diferente. Muito bom. Se a gente talvez usar uma outra metáfora, por exemplo, uma metáfora de uma planta. Uma árvore que ela é muito resistente, a hora que vem aquela tempestade, das duas uma. Ou ela quebra no tronco, ou as raízes saem e ela ela tomba. Sim. Quando uma árvore ela é resiliente, por exemplo, um bambu, planta, né, o bambu. é um bambu que ele é bem flexível, ele enverga, passou a tempestade, ele volta. E quando ele volta, todo esse processo de esticar, de envergar que ele teve, torna ele mais resistente. Entendeu? Quando você vai para musculação, por exemplo, você está mostrando que o seu músculo ele é resiliente, porque ele aguenta uma carga e quando ele recupera, ele está mais forte, você criou novas fibras. E o nosso emocional e o nosso psicológico é a mesma coisa. Quando você volta com uma de novo, resiliência, não resistência, com uma resiliência de verdade, você volta mais forte. E vou te interromper um pouquinho, é interessante o que você falou, porque a pessoa vira e fala assim, sou resiliente. A resiliência ela é aprendida. Sim. Ela é um programa, né? Porque a gente fala de programação neurolinguística. Isso. Ela é um programa que a gente tem a capacidade de trazer, é uma habilidade que a gente incorpora na nossa vida. Exato. E ela tem alguns processos, não tem, Gabriel? Tem. A resiliência ela tem 3 principais características que você precisa ter, né? Que é flexibilidade, como eu falei, no caso do bambu, você tem que ser flexível. Você tem que ser adaptável, você tem que se aprender a se adaptar às novas realidades e você tem que ter uma capacidade de aprendizagem. Porque assim não adianta nada você passar por tudo aquilo ali e você de repente não aprendeu nada, né? E é interessante porque o pessoal confunde adaptabilidade com flexibilidade. São coisas diferentes, Sim, né? são coisas diferentes. Flexibilidade, vamos falar do bambu, né? É descer e subir, né? Exato. Sem quebrar. A adaptabilidade é ele conseguir se adaptar ao ambiente que ele está
para crescer mais, crescer menos, envergar Sim, mais. a luz do sol muda, a isso. umidade muda e ele consegue se adaptar. Isso é adaptabilidade. E na vida da gente, contextos mudam constantemente. O mundo Exatamente, muda, né? exatamente. Há pouco tempo, modo de dizer, né? Eu vou denunciar a minha idade, gente. A gente tinha aquele telefone de discar. Hoje em dia, nem telefone fixo a gente tem mais em casa, Exato. é tudo celular. Olha como mudou. Sim. E se a gente não se adapta, muitas vezes a gente fica obsoleto. Fica para trás, né? Sim, Não sim. adianta, você fica para trás. Então, assim, a resiliência, como você falou, ela é um processo e você aprende a ser resiliente através dessas 3 principais habilidades, né? Sim. Que é flexibilidade, adaptabilidade e aprendizagem. E tem algumas fases desse processo de programação, Exato, né? tem algumas fases. É um processo, gente. Vamos conhecer um pouquinho o processo de como lidar com as situações com resiliência. Uhum. Para explicar um pouco melhor, eu acho que seria muito interessante usar um exemplo. Um exemplo concreto. Então, a gente vai usar uma batida de carro, por exemplo. Ok. Uma batida de carro, quando ela acontece, é o seu contratempo. É o ponto inicial da onde você precisa ter a resiliência para poder superar isso daí. Uhum. Quando acontece a batida de carro, é o evento, logo em seguida vem as emoções. Uhum. E quando a gente fala de emoções, são as emoções iniciais que vêm com esse evento. Pode vir raiva, pode vir tristeza, pode vir confusão, pode desencadear um processo de luto, dependendo do que acontecer, porque o luto, gente, ele é um processo, ele não é uma emoção. Luto não é necessariamente tristeza, tá? Ele é um processo com várias etapas também. Quando você perde alguma coisa, ele tem as etapas dele, né? Então, a fase das emoções podem gerar tudo isso daí. Inclusive, uma coisa que as pessoas falam muito, fiquei traumatizado numa situação. Exatamente. E eu gostaria que você falasse um pouquinho da diferença de trauma e traumatização, né? Isso daí é uma coisa... Parece a mesma coisa, tá, gente? Trauma, traumatização, mas é diferente. Eu queria colocar um ponto importante. Claro, pode. Tudo isso que a gente está falando, gente, é com base no estudo do Dr. Michael Hall. Ele é o criador da neurosemântica, PhD em psicologia, e ele fez toda uma estrutura, um estudo sobre como você ter resiliência na sua vida. E o que a gente está trazendo aqui é com base no livro do Dr. Michael Hall e dos cursos que ele dá também. Então, vamos lá, Gabriel, continuando. Trauma e traumatização. Então, obrigado. Trauma e traumatização. Trauma é tudo aquilo que está do lado de fora. Trauma é o evento, é a batida do carro que a gente está usando nesse exemplo. Sofri um trauma. Sim, sofri um trauma. Traumatização é quando você pega o que está do lado de fora e você traz para dentro de você. Ou seja, eu posso dizer que é uma internalização do evento carregado de significados que vão compor aquilo que na PNL a gente chama de experiência subjetiva. Exato. É isso, né? Então, traumatização ela é a experiência subjetiva que a gente extrai de um evento traumático, vamos colocar assim. Eu só vou recapitular, talvez vocês, não sei se vocês já assistiram episódios anteriores. Experiência subjetiva, o que é? Nós temos a experiência objetiva, que é aquela que está do lado de fora, como o Gabriel deu exemplo, a batida do carro. Experiência subjetiva é como você armazena essas informações dentro de você. Quando você capta a realidade, você já filtra. Como que eu filtro a realidade? Com as minhas crenças, com as minhas experiências, com informações que eu tive, com padrões de família, coletivos, sociais, né? Então, eu capto a realidade e já filtro essa realidade para dentro de mim. Então, quando a gente capta essa realidade, a gente cria aquilo que nós chamamos de experiência subjetiva. E cada um de nós tem uma experiência subjetiva única. Pegando o exemplo de uma batida de carro. Você pode passar por uma batida de carro onde uma pessoa ficou muito mal, nunca mais quis pegar a estrada, alguma coisa assim. E uma outra que para ela não fez diferença. Experiência objetiva, o acidente de carro. Experiência objetiva, né? Acidente de carro. Experiência subjetiva, como cada um internalizou aquela experiência. E isso que o Gabriel está falando de trauma e traumatização tem muito a ver. Trauma, experiência objetiva, tá do lado de fora. Traumatização, experiência subjetiva. É isso mesmo, Gabriel? Exatamente. Então, desculpa interromper, mas é importante para o pessoal entender a diferença entre as duas experiências. Sim, né? É bom ter todas as informações certinhas. Sim, e a gente mistura muito. A Sim. gente pensa que a nossa experiência, aquilo que nós lembramos, é o que aconteceu de verdade. E não é. Se você perguntar para 2 pessoas que passaram pelo mesmo evento, cada uma delas pode te dar experiências completamente diferentes. Acontece isso muito no filme, né? Uma pessoa indica para você aquele filme, nossa, vai assistir aquele filme, é maravilhoso. Aí você vai assistir, chega lá e fala, meu, que porcaria é essa? Porque para aquela pessoa teve todo um significado diferente do que tem para você. Então as pessoas têm experiências subjetivas diferentes. O mundo interior da gente é como o nosso
a nossa impressão digital, ele é único. É de cada um, com as diversas variáveis que a gente tem na nossa vida. Vamos continuar lá com a resiliência, claro. Pessoal. Então, voltando ao fio da meada, a gente tá traumatização, a gente explicou um pouquinho sobre isso daí, que é a parte das emoções, né? Quando a gente passa disso daí, a gente vai para um ponto que é bem chave, que a maioria das pessoas, na verdade, elas dão uma travada aí, que é a aceitação. E quando eu falo aceitação, perceba que é aceitação, não é resignação. Tem uma diferença entre as duas. E é um outro termo também que as pessoas confundem bastante. Resignação é quando você desiste. É quando você, tá bom, não vou mais. Desiste, perde a força, não tem que fazer. Tem a ver com desesperança. Sim, tem a ver com desesperança. Então, resignação é isso. Aceitação é você olhar, no nosso caso, exemplo, batida de carro, ok. Bati o carro, aceito o que aconteceu. Eu não estou numa negação, não estou tentando barganhar, não estou pensando, foi só uma... Não, aceito. Simplesmente assim. É neutro, é uma emoção muito neutra, de você simplesmente aceitar a realidade como ela é. E tem uma coisa bem importante na aceitação, porque eu atendo bastante gente, né? E eu percebo que muitas vezes a aceitação é um problema, porque a pessoa fica brigando com algo que está fora do poder dela. Não adianta brigar com o carro batido. Já aconteceu, você não vai mudar aquilo. Então, você pode aceitar e, a partir daí, tomar decisões. Quando você fica, não é possível, isso não podia ter acontecido, porque aconteceu comigo, como assim, eu sou cuidadoso, e entra naquele processo interior de negação. A verdade é essa. O contrário da aceitação seria não quero, não aceito isso não é justo, e fica nessa briga interna, consumindo uma energia imensa dentro de você, e sem ter nenhum proveito, porque você fica rodando, como se você estivesse correndo, né, em círculos, sem sair do lugar. E a portinha para sair desse círculo é a aceitação. Exatamente. Quando você aceita, ok, isso aconteceu, não tem como eu mudar. Exato. Ponto. Isso que ela explicou é a aceitação. É neutro, você simplesmente aceita. E é um ponto realmente, a maioria das pessoas ela dá uma travada nisso daí, porque até a pessoa aceitar que aconteceu e parar de brigar demora um pouquinho. Mas, depois que você passa disso daí, você vai para uma fase que a gente chama de enfrentar. E enfrentar não tem nada a ver com briga, tá? Enfrentar é quando você aceita o que aconteceu, beleza? E agora você começa a lidar com as consequências. Beleza, bati o carro, agora eu tenho que ver o quê? Seguro, placa, o que aconteceu, o local, ver se tem que fazer um BO ou não, ver se tem vítima, se não tem. Então, isso daí é você enfrentar, não é você brigar, mas você lidar com as consequências do que aconteceu. E fazer as escolhas, né? E fazer as escolhas, quais caminhos eu vou seguir diante do que aconteceu. A gente está falando de uma batida de carro que é algo muito simples, mas pode ser perder o emprego, pode ser ter que lidar com uma situação desafiadora no seu trabalho ou na vida pessoal por algum motivo. Então, a gente está dando um exemplo simples, concreto, de um carro, para ficar mais fácil de entender. Exato. Mas isso se aplica a qualquer situação. E aí, gente, vocês podem mandar direct pra gente, vocês podem fazer comentários aqui que a gente vai estar acompanhando, tá? E é muito importante isso. A aceitação abre a porta para que você vá para o próximo patamar, para o próximo andar, vamos colocar assim, onde você vai levantar quais são as possibilidades que eu tenho, né? Que escolhas eu vou fazer para lidar com essa situação, já que a situação ocorreu, tá aqui, ok, o que eu faço a partir disso? Tem outro exemplo interessante que eu costumo até falar para clientes, né? A pessoa machucou a perna. Né? Machucou. E aí aquela pessoa que não gosta de ir no médico. Não vou no médico porque eu não aceito, porque eu não vou no médico. Aí quando finalmente ela aceita, vai no médico, viu que está trincado lá um dedo dela, por exemplo. A partir daí ela pode escolher quais serão os tratamentos que ela vai fazer para se recuperar. Antes dela aceitar, não tinha tratamento para aquela fratura, vamos chamar assim. Então, antes de você aceitar, você está de mãos atadas. Você não consegue mudar. Aceitou, você vai para a fase do enfrentamento, que a gente está falando agora, onde você vai encontrar possibilidades e quais são as alternativas, né? Quais são os caminhos que você pode escolher a partir daí. E até aconteceu comigo, você falou esse negócio de osso quebrado, eu lembrei que aconteceu exatamente isso daí comigo uma vez. Eu bati o dedinho no sofá, quem nunca, só que assim, eu quebrei o dedo. E não estava doendo, quebrei nada. Negação, totalmente na negação, porque eu senti que não foi só um machucado, mas entrei numa negação, não quebrou nada. Fui pra aula de dança, inclusive.
Dançar com o dedo quebrado. Quem me falou para ir no hospital, no final das contas, foi minha professora, que olhou o estado do meu dedo e falou assim... roxo, né? Não, o roxo inchar, falou assim, seu dedo tá quebrado, você vai no hospital amanhã. Aí eu, tá nada. Ela falou, você vai no hospital amanhã. Aí eu falei, tá bom, vai. Fui. Aí vi que realmente o dedo tinha quebrado no meio. E então, aí você conseguiu, o e aí médico, eu né, consegui, orientou sim. por onde resolver. Ou Exatamente. seja, aceitou e foi pro enfrentamento. Olha a importância, gente. Se ele não tivesse ido, talvez tivesse ficado com o dedo torto lá e não ia nem saber disso. Exatamente. Porque ia colar? Ia. Mas como ia Sim. colar o dedo dele, a gente não sabe, né? Exatamente. Muito bom. Depois que você consegue fazer essa parte da aceitação, depois que você consegue entrar nessa parte do enfrentamento, que é você lidar com as consequências, a gente entra na fase da normalização. E o que é a fase da normalização? Ainda não é tranquila, né? Não é exatamente muito tranquila, porque assim, a gente já falou em episódios passados, eu acredito, que a gente tem aquelas fases do conhecimento. Quando você não sabe que você não sabe, quando você sabe que você não sabe, quando você sabe que você sabe, e depois fica inconsciente. Que você nem lembra que você nem sabe, lembra que você sabe mais. Essas são as fases E essa do parte da aprendizado. normalização é justamente quando você tá naquela fase de eu sei que eu não sei pra eu sei que eu sei. Então você tá criando, né? Tá trazendo ações, planos, Isso. projetos, formas, criando. É mais do que isso daí, na verdade. É quando você já está transformando a sua nova rotina normal. Como a gente usou o exemplo da batida de carro, bom, bati o carro, beleza. Meu novo normal é o quê? Eu ter que pegar o ônibus ou ter que pegar um Uber para ir no trabalho. Eu posso dizer que essa fase da normalização seria uma ponte entre o enfrentamento e a próxima fase? Sim. É a transição, é quando eu começo a implementar... Essas próximas fases, elas são meio que uma transição dentro da outra. É muito rápido. Quando você entra em uma, é automático. É um efeito dominó. É uma atrás da outra que vem. Mas talvez dependa um pouco da complexidade, né? Sim, com certeza. Pensando, com certeza depende um pouco da complexidade. Mas vamos falar do carro, né? A Sim, gente tá no carro. Vamos lá, o carro é tranquilo. Então, normalização transforma em normal. Da normalização, você entra na maestria. Ou seja, o que você estava começando a adaptar para sua rotina já é a sua rotina. Aí você internalizou. Sim, você internalizou. Já passa a fazer parte da tua vida como se aquilo sempre fosse assim, é isso? Exato. Quando a gente sai da maestria, a gente vai para onde, Gabriel? A gente vai para a recuperação. E a recuperação, aí sim, é aquela fase que você voltou. Você, não, agora eu tô de volta, beleza? Já começo a pensar em que, se eu vou comprar um carro novo, se talvez eu já me adaptei nessa rotina e percebo que pegar um Uber é um pouco mais vantajoso, mas é quando você realmente já nem afeta mais. Aquela batida de carro passou, ficou no passado, virou história, virou piada e é isso aí. E mais que isso, fez você aprender. Exato. Né? A gente não tem controle sobre tudo, mas a gente pode aprender com o que acontece. Então, numa batida de carro, numa situação na família, uma situação no trabalho, você pode ficar cada vez mais forte, mais preparado para a vida, porque você está ampliando as suas possibilidades, né? Você está trazendo novas maneiras de agir, novas escolhas para diversas situações. Então, a gente está falando de uma batida de carro, de uma comida que você fez e não deu certo, de um projeto no trabalho, de uma questão em família. A gente está falando de vida. Sim. Né? Então, a resiliência, ela se aplica a qualquer dessas situações. Exato. Então, como é que é as fases? Vamos lembrar aqui? Me então, ajuda? a gente tem primeiro o evento. O evento que aconteceu, o contratempo. Sim. Do contratempo, a gente vai para as emoções. Sim. Das emoções, a gente vai para a aceitação. Da aceitação, a gente vai para o enfrentamento. Depois para normalização, maestria e aí sim a recuperação. Que é quando você está pleno de novo. Voltou e é isso aí. E olha que interessante, quanto mais a gente treina, quanto mais rápido a gente aceita, mais rápido o processo vai. Sim. Porque desse processo todo, eu não estou dizendo que é todo mundo, tá? Mas a minha experiência de pessoas que me procuram, a fase mais demorada é a aceitação. Sim. Existe um questionamento muito grande sobre mudanças daquilo que não estão mais no meu controle, ou até uma outra pessoa fez. Então, gente, não adianta a gente colocar energia, nem questionar e nem achar injusto coisas que a outra pessoa fez, não está no seu poder. Traga para você. Exato. Aceita que o que o outro está fazendo, você não tem poder de mudar, mas você tem 100% de poder sobre como você lida com isso. E aqui é legal a gente falar um pouquinho, né? Que a gente comentou sobre autoestima e autoconfiança, e que isso impacta diretamente. A gente não vai aprofundar nesse tema hoje, num próximo sim, mas isso faz toda a diferença. Faz, né? Porque
porque quando você tem... Primeiro assim, vamos diferenciar, né? Sim. O que é? Autoestima e autoconfiança são duas coisas separadas. É uma coisa que o pessoal confunde bastante, mas são duas coisas separadas. A autoconfiança ela é baseada no que você faz e ela oscila. Quando você começou a fazer algo, sua autoconfiança está lá embaixo. Conforme você vai melhorando, ela vai subindo na sua vida. E se tem como é que chama? Um evento, né? Um fator diferente, Sim. Às vezes bagunça de novo. Exato. Exemplo, né? Carro manual. Todo mundo dirigia, quando veio o carro automático, veio um desafio aqui diferente. Aí eu caio um pouquinho a autoconfiança, depois já subo novamente. Exato. Então, a autoconfiança está ligada às nossas habilidades. Exato. E a autoestima tem a ver com o que você acha de você mesmo. O seu amor próprio, na verdade. É amor por si mesmo. Exato. Né? É o seu valor. Então, a sua autoestima, ela nunca deveria estar em questão. Ela sempre tem que estar alta. Porque se você não se dá valor, quem vai dar? Sim, e como é que você vai se dar apoio para superar um desafio? Exato. Então, com a resiliência, essa noção, né? Ok, aconteceu algo, talvez a minha autoconfiança com relação a isso, eu preciso trabalhar um pouquinho, buscar mais habilidades. Mas a minha autoestima, quem eu sou, o valor que eu tenho, isso é saber inquestionável, né? Você vai sempre estar bem. E essa autoestima vai te dar apoio, vai te dar suporte para que você levante. Eu já ouvi falar muito em algumas situações, né, que a pessoa fala, a gente precisa necessariamente de alguém para levantar o nosso valor. Não, levantar a nossa moral, né? A pessoa fala, gente, se você tem uma autoestima incondicional, que não é arrogância, tá? É você se reconhecer, se valorizar, perceber que você é um ser divino, como cada um de nós. Né? Todos nós somos seres especiais. Então, essa consciência de quem você é vai te ajudar a dar suporte para aquelas situações de desafio que talvez a tua autoconfiança esteja abalada. Não é isso, Gabriel? Exatamente. E é muito legal a gente perceber essa diferença e comece a pensar um pouquinho se você não está misturando quem eu sou com o que eu faço. Exatamente. Ok? E até falando um pouquinho disso daí, esse processo de resiliência, cada vez que você acaba passando por uma dessas, de novo, coisas pequenas ou coisas grandes, cada vez que você volta mais forte, você volta mais autoconfiante na sua própria capacidade. Quando você passou pelo processo. Sim, quando você passou pelo processo, Quando obviamente. você está na negação, é o contrário. Aí cada vez mais você se torna uma pessoa frágil, fragilizada, vulnerável, porque você não consegue aceitar aquilo que não dá para mudar. E é isso que você falou, é uma pessoa fragilizada, não uma pessoa frágil. Sim, né? É porque é circunstancial. É circunstancial, é o momento. Sim, né? sim. Aquele momento que te deixou meio e abalado. Às vezes esse momento, que é um contexto específico, você arrasta e acaba expandindo para toda a sua vida. Que tem que tomar bastante cuidado com isso, porque aquilo não é você, não é pessoal. Aquilo não é em todos os contextos e aquilo não é para sempre. Exatamente. Essas três consciências que a gente também vai falar no próximo episódio, então não é pessoal, aquilo é contextual, é naquele contexto e não é para sempre, tem um tempo. Esses 3 pontos te ajudam muito a superar a questão de desafios, desses contratempos que a vida traz pra gente. E todos nós temos, cada um no seu nível, cada um no seu contexto, mas existe. E, na verdade, Gabriel, são essas coisas que fazem a gente crescer, né? Porque quando vem um desafio, você tem que se movimentar e acaba crescendo. Então, se você entender que esses desafios que a vida traz pra gente são parte do nosso processo de crescimento pessoal, fica muito mais fácil. Sim. Né? E até, às vezes, acrescentar humor, que a gente está falando, né? Humor na história. Sim, trazer humor, com certeza. O humor é um baita recurso, né? Porque assim, quando você está você está num processo de resiliência, né? Você precisa de toda a ferramenta que você puder usar, você deve usar para você saber passar por isso daí. Lembra, você está sendo resiliente, não resistente. Sim. Você não precisa sentar e aguentar a tempestade sozinho. Então, assim, use de humor, use de terapias, chame ajuda se você precisar, não tem vergonha em você pedir ajuda. E hoje a gente tem conteúdo no YouTube, em podcasts. Sim, autoconhecimento. Livros que busque, tem o desejo de superar. Esse desejo vai te levar para um caminho onde você vai encontrar o seu caminho. Porque não tem certo e errado, gente. Tem o que funciona e não funciona, né? Isso daí eu acho que é uma coisa tão importante, porque assim, as pessoas às vezes elas ficam meio travadas, não, mas isso daqui é errado, ou isso daqui não dá certo, ou isso daqui é... Não, é o que funciona. Não existe nos certo seus valores, errado. Né? Dentro do seu valor, obviamente. Seus valores. Dentro dos seus valores. A gente não está falando para ferir valores. Isso. Mas dentro daquilo que está dentro dos seus valores, não é porque para o teu amigo não funcionou que para você não vai funcionar. Não é porque para os seus pais foi diferente que para você não pode ser. Então, experimente, né? Avalie.
né? E não precisa nem fazer, projete. A nossa mente não sabe a diferença do que é real e o que não é real. Exato. Quando você se imagina numa situação, você começa a perceber como é que a sua mente e as suas emoções vão lidar com aquilo. Sim. Faça esse exercício. E tem um documentário do Michael Jordan que ele fala que ele não conseguia treinar nas quadras, mas que ele fazia mentalmente como se ele estivesse batendo a bola e fazendo cesta. E ele treinava assim, a mente dele entendeu como treinar. Eu não sei em qual desses programas que está, acho que é Netflix, mas tem lá o documentário da vida dele e ele fala exatamente sobre isso. Então, se você escolhe uma possibilidade, você pode fazer ela aqui dentro, na sua mente, para ver como é que você lida com aquilo e a partir daí ir para o plano de ação efetivamente. Sim, né? sim, então, a sua mente pode ser uma aliada poderosíssima se você aceitar ela do jeito que ela é. Sim, ou né? pode te jogar para baixo. Ou pode te jogar para baixo também. Se você também. não souber lidar com ela. Exatamente. Né? Então é bem importante o autoconhecimento. Quais são as suas travas, quais são os gatilhos. E lembrando, né, que eu falei, experiência subjetiva é única. Não é porque o seu amigo passou por uma situação e lidou muito bem com aquilo que você necessariamente vai lidar como ele. Você pode escolher o seu caminho, porque é aquilo que funciona para você. Porque, como eu falei, o seu valor é incondicional. As suas habilidades talvez precisam ser trabalhadas e é normal, gente. Sim. A gente aprende todos os dias, o tempo todo na nossa vida e com várias situações, não só na escola, não só em curso, não só em livro, é o tempo todo. Então, as suas habilidades precisam muitas vezes ser trabalhadas, mas quem você é, isso é incondicional. Exato. E o autoconhecimento dá mais do que só você conhecer as suas fraquezas, te ajuda a conhecer suas forças. Muito, que é muito legal. Sim, isso, quando né? você conhece as suas forças, quando você conhece aonde você é bom, quais recursos internos você tem, você começa a usar isso daí todos os dias. Todos os dias. E isso vai servir de apoio para você superar no enfrentamento e na normalização diante de um evento, de um contratempo que você viveu. Né? Então, né? a adaptabilidade, né? Você usa suas forças para se adaptar, você usa suas forças para ser flexível e você aprende. Porque nós somos seres que estão sempre aprendendo, estamos sempre aprendendo alguma coisa nova. E hoje em dia a gente sabe até que a neurociência explica, né? A neuroplasticidade, o quanto o nosso cérebro vai se desenvolvendo e se adaptando. E todos nós temos essa capacidade. Basta que você assuma esse seu poder. Falando em poder, Gabriel, que faz parte da resiliência também, a neurosemântica, né? Ensina pra gente que todos nós temos 4 poderes, lembra? Sim. A gente tem 2 poderes internos e 2 poderes externos. Os poderes internos é o que eu sinto e o que eu penso. Poderes externos é o que eu falo e como eu me comporto. Por que poderes, gente? Eu não tenho como entrar na cabeça do Gabriel e fazer ele sentir ou pensar o que eu quero que ele sinta ou pense. Eu posso influenciar, mas eu não tenho poder de decisão sobre os pensamentos e sobre os sentimentos dele. Assim como eu também não tenho sobre o que ele fala e como ele se comporta, é uma decisão dele. Então, pare para pensar, será que você não está deixando outras pessoas invadirem o teu espaço pessoal e decidir por você aquilo que é seu por direito? Sim. O seu pensar, sentir, o seu falar e agir. Exato. Que isso faz parte do processo da superação, né? Sim. De sair do contratempo e chegar lá na frente, Com o certeza. último na normalização e depois na recuperação. Exatamente. Né? Olha que legal. Então, e assim, eu sei que parece meio desafiante quando a gente fala, mas eu não controlo o que eu penso, eu não controlo o que eu sinto. Você pode não controlar, talvez, o impulso inicial do que você sente ou o impulso inicial do pensamento. Isso é normal. Isso é normal. Ainda mais porque emoções, elas são guias, né? Elas respondem, indicadores, elas respondem ao ambiente. Sim. Né? Você toca na sua mão, você sente. Você vê uma coisa legal, você fica feliz. É normal, é um reflexo. O que você consegue controlar em cima delas é como você vai se comportar perante isso. É o que você pensa sobre o que aconteceu, Exatamente. sobre a emoção. E o seu pensamento, através de questionamentos, você consegue direcionar. Exatamente. Questione aquilo que é uma verdade para você e que não está te fazendo bem. Por exemplo, você está numa situação e de repente você, sei lá, o seu chefe falou com você e você ficou com raiva. Para um momento, pergunta para você mesmo, nossa, eu tô com raiva de que exatamente? O que ele falou especificamente que me disparou esse gatilho? Exato. Olha as perguntas, né? E aí você começa a descobrir e através dessa autodescoberta você começa a controlar um pouco melhor o que você sente, você começa a controlar melhor os seus pensamentos. Às vezes vem aqueles pensamentos meio estranhos, aí você para, opa, questiona. De onde veio isso daí?
Com base no quê? Com base no que eu tô pensando nisso? O que eu ouvi que fez eu chegar a essa conclusão? O que eu tenho a ganhar com esse pensamento? Muito importante essa pergunta. Sim. O que eu tenho a ganhar? Que parte minha, né? Porque a gente tem várias partes, lados internos, né? Que são os nossos papéis na vida. Que lado é esse que está me trazendo esse pensamento? Qual a intenção dele? Exato. Muitas vezes a pessoa tem um pensamento assim, não vou dar conta. Aparentemente é um pensamento muito ruim, mas tem um lado que está protegendo a pessoa, talvez para que ela não se frustre. Mas você pode questionar: como você sabe que eu não vou dar conta? Eu já dei conta de tantos desafios, Sim. Eu já superei tantas coisas. Esse é só mais um desafio que eu vou aprender a superar também, na questão de tempo. Lembrando, traumatização. Isso. Traumatização é quando você traz para dentro, trauma fica lá fora. E quando você lida dessa forma, é só um trauma, Sim. é só um acontecimento, fica muito mais fácil para você lidar com aquilo, porque todo problema tem uma solução. Sim. Basta a gente olhar, analisar e pensar um pouquinho. Sim, e porque normalmente os nossos problemas já foram problemas de outras pessoas que também já superaram de formas diferentes, né? Então a PNL tem um pressuposto que eu gosto bastante. Se é possível para alguém, é possível para mim. Exatamente. Pode não estar possível naquele momento, mas é possível. É só uma questão de encontrar o caminho que é o seu caminho. Exato. Ok? Né? Acho que é isso que a gente queria Sim. deixar de recado. Você quer falar mais alguma coisa sobre resiliência para a gente fechar isso? Acho que a gente conseguiu resumir bastante o que é a resiliência. Sim. E trazer para o pessoal de uma forma prática, né? Sim. Como lidar. Né? Então, se você gostou, anote as fases, sabe? Pare para pensar as situações que você já superou. E eu tenho certeza que você já superou alguma situação. Se você voltar para trás e pensar naquilo que você superou, você vai ver que teve todas essas fases. A aceitação, o enfrentamento, normalização, maestria e até a recuperação. Você já passou por isso. Então, aproveite, né? Traga aquilo que você já teve como experiência sua para você poder levar para outras experiências suas também. Porque é o seu jeito de lidar com as situações. E cada vez você vai aprender e vai fazer de uma forma mais efetiva ainda. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Ok. Então a gente agradece aqui, né, a participação do Gabriel, o conteúdo que nós recebemos, né, do Dr. Michael Hall, da Neurosemântica, que é muito importante. A gente está constantemente estudando e aprimorando e trazendo novas possibilidades. E a gente agradece também vocês, porque sem vocês não faria sentido a gente ter esse podcast aqui. Então, muito obrigada e agradecendo também aqui o espaço que a gente está, que é o Espaço Mind, onde a gente faz as nossas gravações com muito acolhimento, muito carinho, que eles compartilham dos mesmos valores que a gente, no sentido de ganha-ganha, de crescimento. E não é só podcast, viu, gente? Aqui tem salas de eventos incríveis. Então, se você dá aula, se você faz palestras, dá uma entradinha no site do Espaço Mind, a gente vai deixar aqui também. Você vê como é um espaço muito especial mesmo, preparado para cada um de nós. E se você gostou desse conteúdo, compartilha com as pessoas que você acredita que a resiliência pode fazer a diferença. Segue o nosso canal e se prepara. Cada 15 dias a gente solta um novo podcast. Até a próxima. Até a próxima.